Bom, para darmos início ao nosso 5º dia de congresso, nós temos a honra de receber o professor doutor Alberto Bicudo Salomão, que é graduado em Medicina pela UFMT, tem residência médica em Cirurgia Geral pela UFMT, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela UFMT, título de especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, cirurgião geral do Hospital Universitário Júlio Miller da UFMT e coautor do livro Acerto, Acelerando a Recuperação Total Pós-Operatória. Dr. Alberto Bicudo vai nos brindar com o tema Protocolos Multimodais em Cirurgia, o Projeto Acerto. Dr. Alberto, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra para nós. Em meu nome, em nome da direção da Faculdade de Medicina da UFMT, nós gostaríamos de agradecê-lo por ter aceitado esse convite e abrilhantar o nosso evento. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado a você pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar participando como um egresso, né, da UFMT, que continua no UFMT, e para falar um pouco também sobre o protocolo Acerto que nasceu na UFMT. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso para todos, assim espero. Tá ok. Ok. Então, também agradecendo a presença de todos nesse evento, prestigiando esse congresso interdisciplinar, especialidades médicas, e é importante ressaltar já nesse começo que esta apresentação não tem nenhum conflito de interesse, e nós estaremos aqui hoje conversando um pouco sobre os protocolos multimodais em cirurgia, né? E nessa tônica a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto ou o programa multimodal do qual eu faço parte, tive a felicidade de participar desde a sua criação, que é o Projeto Acerto. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar ou já conheçam alguma coisa a respeito, talvez outros ainda não. Então, essa palestra vai ter por objetivo, além de falar do Projeto Acerto, falar um pouco sobre o que são, né, esses protocolos multimodais e como eles podem auxiliar a recuperação do paciente cirúrgico. Eu vou falar bastante, vou citar bastante o livro Acerto, né? Porque a gente tem a felicidade de estar lançando nesse ano de 2020 a sua 4ª edição, né? Então, o Acerto ele foi totalmente reformulado, né? Os capítulos revisados. A gente contou também com novos capítulos escritos por autores convidados de renome no Brasil. Então, durante essa aula, eu vou falar um pouco também sobre essas novidades que estão presentes na 4ª edição do livro Acerto. Muito bem. E falar sobre protocolos multimodais é falar da chamada jornada perioperatória do paciente cirúrgico. Então, o paciente cirúrgico, para ele chegar ali na mesa de cirurgia, ele percorreu uma caminhada, digamos assim, né? Ele passou por etapas. Claro que eu estou falando fundamentalmente, isso é importante a gente ressaltar agora, muito do que eu vou estar falando aqui diz respeito a operações eletivas, ok? Então, os programas multimodais, os protocolos multimodais e o Acerto em especial, ele é moldado, né, para a gente trabalhar com pacientes dentro de uma situação eletiva. E esses pacientes, eles vão iniciar essa sua caminhada em direção ao tratamento cirúrgico a nível ambulatorial. Então, vai ser a nível do consultório, nas consultas pré-operatórias, que o paciente vai receber o seu diagnóstico de uma doença que precisa ser tratada com uma intervenção cirúrgica, e ali vai começar toda aquela rotina de preparo desse paciente, e aí ele vai chegar naquele momento da internação pré-operatória, né? Geralmente é muito próximo da realização do seu procedimento, e por fim, ele chega à sala de cirurgia e à mesa cirúrgica, e a gente entra naquele período chamado de intraoperatório. Mas não acaba aí, né? Esse paciente ele continua a sua jornada, ele vai sair desse centro cirúrgico ou no próprio centro cirúrgico vai passar por uma sala de recuperação pós-anestésica ou ir, como eu falei, para uma unidade de terapia intensiva e no momento que ele tiver condições, em geral ele vai de alta para uma enfermaria e a partir daí, estando também em condições, ele segue para o seu domicílio, aonde ele também continua a sua recuperação, a sua convalescência domiciliar.
Então, notem que são várias etapas, são vários momentos que esse paciente vai passar ao longo dessa sua caminhada no ínterim desse seu tratamento cirúrgico. E durante todo esse período, esse paciente vai ser acompanhado por uma equipe. Né? Então, hoje, do ponto de vista de uma visão mais moderna sobre o paciente cirúrgico, a gente entende que o paciente vai ser visto por uma equipe multiprofissional, vou falar mais disso. Né? E o objetivo dessa equipe vai ser trabalhar no sentido de restabelecer esse paciente às suas atividades o mais rápido possível, ou seja, recuperá-lo o mais rápido possível desse seu procedimento cirúrgico. Eu falei da equipe multiprofissional e ela é realmente muito importante. Então, quando a gente fala de protocolos multimodais, a gente está falando de uma abordagem moderna do paciente cirúrgico e um dos pilares, digamos assim, mais importantes dos protocolos multimodais é esse trabalho em equipe. Então, acabou-se o tempo em que o cirurgião lidava com o seu paciente de uma maneira, digamos, solitária, né? Que ele cuidava sozinho do seu paciente. Hoje, o cirurgião deve trabalhar em equipe, e essa equipe vai envolver profissionais da área de saúde das mais diversas formações, e até mesmo profissionais que não são da área da saúde. Né? Então, é claro que para um paciente ter a sua cirurgia realizada, ele vai ter que contar até mesmo com o apoio de profissionais da administração hospitalar, né? De secretários, de profissionais da alta administração dos hospitais, do hospital onde ele vai realizar o procedimento, porque todos eles vão ter que estar trabalhando, de certa forma, em sincronia para que aquilo ocorra. Tá? Como eu falei, outros profissionais, tanto médicos como não médicos, vão estar participando dessa assistência. Então, a gente vai ter como médicos, dando exemplo aqui, os intensivistas, os hospitalistas, os anestesistas, os clínicos das suas mais variadas especialidades. Além disso, a gente vai ter profissionais da enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, vamos ter fisioterapeutas, vamos ter um nutricionista, vamos ter psicólogos, vamos ter assistentes sociais, enfim. É uma equipe que vai cuidar desse paciente cirúrgico. E essa equipe vai ter que estar atenta, pessoal. Dentro desse contexto, né, aqui a gente já olha aquela primeira imagem que eu falei para vocês, que é aquela imagem da jornada, de uma maneira mais sumarizada. Né? Então, a gente está vendo aquela jornada agora dividida em 3 momentos, que a gente vai chamar de pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Esse é o período perioperatório, ok? Essa equipe vai estar trabalhando, então, com o paciente ao longo desses períodos, e, como eu disse, ela vai ter que estar sempre bastante atenta, porque, ao longo dessas etapas, nós vamos ter o surgimento de chamadas janelas de oportunidade. O que seriam essas janelas de oportunidade? Seria um momento específico onde você vai poder adotar uma conduta, tá, que vai trazer benefício para a recuperação do paciente. E por que uma janela? Porque ela se abre em um determinado momento e se você não aproveitar aquele momento, essa janela se fecha. Ou seja, uma vez que passou aquela oportunidade, não tem como voltar atrás. Vou dar um exemplo aqui, que eu vou falar mais à frente, da abreviação do jejum, né, antes de cirurgias. Né? Então, se o paciente não tiver o seu jejum abreviado e operar com um jejum prolongado, ele perdeu aquela janela de oportunidade, que foi um momento onde você poderia utilizar de uma rotina, de uma conduta multimodal que mostra resultados bastante efetivos para auxiliar na recuperação desse paciente. Então, a gente vai ter que estar sempre bastante ligado com isso, conhecer quais são essas condutas e quais são os momentos que elas devem ser aplicadas. Né? E é justamente o conjunto dessas rotinas, o conjunto dessas condutas que fazem parte dos chamados protocolos multimodais. Esse termo, protocolo multimodal, é um termo utilizado já desde o início do século, tem uma sinonímia em inglês também utilizado desde essa época, que é o Fast Track. Mais recentemente, esses programas eles vêm sendo chamados de programas de aceleração da recuperação, em inglês, Enhanced Recovery Programs, ok? É tudo a mesma coisa, pessoal. Então, esses programas todos, esses protocolos, eles têm a mesma lógica, tá? São sinônimos que tratam da mesma questão.
E qual é essa questão? O que seriam esses protocolos, então, se a gente for tentar conceituá-los? Seriam programas visando a aplicação de condutas perioperatórias que individualmente, como eu falei, individualmente elas mostram benefícios para a recuperação do paciente. Porém, aqui que vem um grande detalhe, se você utilizar várias daquelas janelas de oportunidade, ou seja, utilizar essas condutas conjuntamente na forma de um protocolo, aí sim, respaldado pela evidência, você vai ter melhoras significativas nos desfechos cirúrgicos, nos desfechos dos procedimentos cirúrgicos dos nossos pacientes, ok? Então, é exatamente essa a conceituação, a definição do que é um programa multimodal. E a gente tem muitos, tá? Eu vou falar bastante do Acerto, que é um programa com as suas peculiaridades, que se aplicam muito bem à nossa realidade aqui no Brasil, foi criado aqui dentro da realidade brasileira, mas nós temos outros, como o ERAS, que foi o primeiro protocolo multimodal que surgiu na literatura no início desse século, e outros, aqui citando o SMART, dos Estados Unidos, aplicado em cirurgia digestiva, o ACER, que faz parte da Sociedade Americana para Aceleração da Recuperação. Então, e você pode até criar o seu, no seu hospital, né, futuramente. Basta seguir algumas regras básicas, alguns pilares básicos que regem a construção de um protocolo multimodal. E eu falei, o primeiro deles, que é um dos mais importantes, que é o trabalho em equipe, né? O trabalho com uma equipe multiprofissional. Além disso, pessoal, tem esse segundo pilar aqui, que é um pilar também extremamente importante na construção dos protocolos multimodais. Essas condutas, essas janelas de oportunidade, elas vão ser definidas através da evidência. Então, a ferramenta para tomada de decisão, para se criar uma conduta dentro de um protocolo multimodal, será a medicina baseada em evidências, né? E através da melhor evidência, a gente vai construir aquela rotina e vai tomar a nossa decisão dentro daquilo que a gente pode aplicar na realidade que a gente se encontra. Daí a importância, né, de você ter a prática baseada em evidências, que seria a adaptação dessa evidência, a melhor evidência dentro da realidade que você pode utilizar, ok? Então, se você seguir esses passos, né, o trabalho multiprofissional, a elaboração de condutas baseadas em evidências, né, e a aplicação disso dentro do contexto cirúrgico, você está construindo um protocolo multimodal. E o que a literatura mostra em relação à eficácia do uso desses protocolos? Essa é uma meta-análise com mais de 6 mil pacientes, publicada no ano de 2017, e ela mostra que o uso desses protocolos diminui o tempo de internação, né, uma média aí de menos 2,5 dias, diminui as complicações pós-operatórias, né, uma diminuição bastante significativa, com um odds ratio de 0,7. E outra coisa bastante importante, apesar desses pacientes irem de alta mais precocemente, não ocorre incremento ou aumento nas reinternações, nas readmissões, que foi uma dúvida que permeou a história dos protocolos multimodais. Muitos achavam, esse paciente ele vai ir de alta mais cedo, provavelmente ele vai reinternar, né, com algum problema, mas isso efetivamente não ocorre, é o que nos mostra a evidência. E, além disso, tem um ponto bastante importante que a gente, claro, tem que considerar, que é a diminuição dos custos hospitalares. Então, para cada paciente dentro de um protocolo multimodal, você tem uma economia média em torno aí de $5 por paciente, segundo esta meta-análise, ok? A gente jogar isso para um número de milhares e milhões de pacientes que são operados diariamente nos hospitais brasileiros e do mundo, isso vai significar uma economia aí bastante importante para os cofres, sejam públicos ou privados. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe o que são esses protocolos, vamos falar um pouco sobre a história deles e como aconteceu essa coisa aí do projeto Acerto, né? Essa história, ela começa, pessoal, no ano de 2001. Então, no ano de 2001, foi criado o Grupo de Estudo ERAS, né? ERAS, um acrônimo... Opa, desculpe aqui. Pronto. ERAS,
um acrônimo para Enhanced Takeover After Surgery. Então, esse grupo, eu estou mostrando aí nesse mapa a Europa, não é por acaso, porque esse grupo é um grupo originalmente europeu. Então, ali a gente tem o nome de vários especialistas ligados a grandes centros acadêmicos da Europa, que, a partir do ano de 2001, se passaram a conversar entre si, no sentido de criar um grupo unificado, com o objetivo de revisar toda a literatura na busca de condutas de impacto em pacientes cirúrgicos. Né? Então, uma revisão de literatura, aí você vê a questão da evidência, né? Em busca de condutas que realmente mostravam melhorar desfechos em cirurgia e desenvolver, em cima disso, um protocolo de cuidados aplicados para cirurgias coloretais seletivas. Então, a história dos protocolos multimodais esbarra nas operações coloretais. Foi aí que começou o grupo ERAS, Enhanced Takeover After Surgery. E já no ano de 2005, esse grupo publicou o seu primeiro consenso. Né? Aí vocês estão vendo um print dessa publicação, né? Que foi o consenso, como eu disse, focado em pacientes que vão ser submetidos a ressecções do cólon, ok? Nesse ano de 2005, a gente teve, na verdade foi no ano de 2004, né? A gente teve acesso a essa nova onda, né? Que estava sendo bastante comentada nos congressos europeus, e tivemos a ideia, eu tive, como eu falei inicialmente, a felicidade de participar desse grupo que foi capitaneado pelo Dr. José Eduardo Aguilar Nascimento, que trouxe essa nova realidade, essa nova maneira de olhar o paciente cirúrgico para a nossa realidade brasileira e para o interior do Brasil. Né? Isso veio, então, para a nossa Universidade Federal do Mato Grosso. Como eu falei, o professor José Eduardo Aguilar, um dos professores, né, mais respeitados dentro do cenário da Faculdade de Medicina, Faculdade de Nutrição da UFMT, junto comigo e o professor Cervantes Caporossi, cunhamos o termo ACERTO, que seria um acrônimo para Aceleração da Recuperação Total. E a ideia qual foi? Qual foi a ideia disso? Seria trazer aquelas ideias que estavam permeando a Europa para dentro de uma realidade epidemiológica diferente, que é a realidade epidemiológica da nossa região, que corresponde à realidade epidemiológica da América Latina. E com essa ideia, né, com essa mote, foi criado, então, o chamado Projeto Acerto, que na época era um projeto, né? Realmente era um projeto. E o nome pegou, então, até hoje a gente chama de Projeto Acerto. Mas o projeto hoje é um protocolo bem estabelecido, que já tem livros publicados, além de várias outras publicações na literatura, que já existe, né, há quase 15 anos, praticamente há 15 anos, ok? Bom, o acerto, como eu falei, tem esse grande diferencial, né? Adaptar aquelas condutas, né, dentro da melhor evidência, mas na realidade epidemiológica diferente, que é uma realidade latino-americana. Além disso, eu falei para vocês há pouco, né, que o ERAS, quando foi inicialmente concebido, né, se pensou no ERAS para aplicação em operações coloretais. E o acerto, desde a sua origem, ele traz uma peculiaridade de ser um programa aplicado para a cirurgia geral. Então, hoje, o ERAS e outros protocolos multimodais se aplicam, né, a várias áreas cirúrgicas, né? Mas o acerto, desde sua origem, né, ele foi cunhado para ser aplicado em enfermarias brasileiras que trabalham e trabalhavam e trabalham, né, com cirurgias do aparelho digestivo, com cirurgias urológicas, com cirurgias de tórax, com cirurgias de cabeça e pescoço, etc. Tal qual era e ainda é a enfermaria de clínica cirúrgica do Hospital Universitário Júlio Miller, assim como as enfermarias de cirurgia geral de vários hospitais públicos e privados brasileiros, ok? Então, o acerto ele foi cunhado já dentro desta lógica. E uma outra característica bastante peculiar que envolve o protocolo acerto é a sua forte vocação em relação ao aspecto nutricional desses pacientes. Isso não é por acaso, obviamente, né?
Um dos grandes pontos é a gente entender que essa população latino-americana é uma população que traz, já de sua origem, sérios problemas do ponto de vista nutricional. A gente sabe que o problema da desnutrição é um problema que abrange pacientes cirúrgicos do mundo inteiro. Mas nessa realidade, que é a nossa realidade, esse problema passa a ser ainda mais grave, uma vez que mesmo antes de ter aquela doença que vai motivar o procedimento cirúrgico, esses pacientes muitas vezes já trazem consigo problemas nutricionais. A gente já estuda isso há bastante tempo, olha aqui. Em 1991, então já tem bastante tempo, né? Nós publicamos nosso primeiro estudo, que foi uma série de casos do Hospital Universitário Júlio Miller, mostrando a prevalência de desnutrição no nosso meio. Então, esse grupo de pesquisa, que foi o grupo de pesquisa que conduziu o projeto Acerto na sua origem, né, no seu início, já trabalhava bastante e já publicava, inclusive, estudos relacionados à nutrição, cirurgia e metabolismo, né? Isso, é claro, que continuou como uma vertente, né, importante do Acerto. É importante ressaltar que vários outros estudos demonstram a importância desse aspecto nutricional dentro da população brasileira. E eu destaco aqui esse inquérito nutricional que foi o IBRANutri, realizado no ano 2000, pelo professor Dan Weizenberg, da USP, com mais de 4.000 pacientes, um estudo multicêntrico, né, em vários hospitais brasileiros, de regiões diferentes. E esse estudo mostrou um dado extremamente importante. Quase 50% da população de pacientes internados em hospitais brasileiros, como a gente está vendo nesses slides, apresenta algum grau de desnutrição, né? Então, realmente, esse é um tema que a gente tem que considerar. E quando a gente olha para o paciente cirúrgico, que vai sentir diretamente os efeitos da desnutrição, a gente tem que fazer alguma coisa para trabalhar esse aspecto nutricional, e foi justamente isso, como eu disse, uma das assinaturas do Acerto, né? Então, algumas condutas se tornaram condutas chefes, né, carros-chefes do Acerto, dentre elas a chamada intervenção nutricional imediata. Eu vou depois esclarecer para vocês o que é essa bagunça aí que vocês estão vendo, para vocês entenderem o que é a intervenção nutricional imediata do paciente cirúrgico. Uma outra rotina que nós popularizamos, digamos assim, ao longo do Brasil, e hoje já é uma rotina aceita e recomendada pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que foi inicialmente, como eu disse, trazida pelo Acerto para o Brasil, que é a abreviação do jejum, né? Então, hoje a gente vai falar também sobre isso. Nós preconizamos que os pacientes não devam ficar longos períodos de jejum e devam ter o seu jejum abreviado através do uso de soluções contendo nutrientes. Vamos falar depois mais sobre esse tema. Eu gosto sempre de mostrar um dado sobre isso, porque essa é uma realidade que ainda está bem longe, né, da maioria dos hospitais brasileiros. Se a gente for analisar, isso já foi analisado, existe um estudo que é o Big Fast, que foi um estudo multicêntrico brasileiro sobre esse tema, que mostrou que mais da metade dos pacientes internados ficam mais de 12 horas em jejum nos hospitais ao longo do Brasil afora. E no Hospital Universitário Júlio Miller, a gente está sempre avaliando esse dado, né? Sempre auditando as nossas condutas, isso faz parte do próprio programa Acerto. Eu costumo, nas minhas aulas, trazer o dado mais recente. Atualmente, o percentual de pacientes abreviando o jejum menor que 8 horas, é da ordem de 67%, considerando cirurgias aqui eletivas, de médio e de grande porte. Tá? Isso é um dado de 2019, e ao longo de todos esses anos tem ficado mais ou menos por aí. Tá? Às vezes chegando a 70%, às vezes chegando até um pouco mais, mas sempre ficando perto de 65%, 70%, às vezes chegando a 75%, às vezes próximo a 80%. Nessa faixa, que é uma faixa muito boa, pessoal, é uma faixa que poucos hospitais, não só do Brasil, como do mundo, conseguem ter, ok? Novos conceitos. Esse é um trabalho sobre realimentação precoce, que também é um tema que diz respeito à questão nutricional, e que também é uma das condutas do Acerto, e a gente está sempre revendo isso, e eu mostro aí para vocês
um estudo publicado nesse ano pela Ana Carolina, que foi minha aluna de mestrado, onde a gente traz um novo componente da realimentação, que é a chamada realimentação ultra precoce, onde nós realimentamos os nossos pacientes no pós-operatório na própria sala de recuperação pós-anestésica, né? Uma vez que o paciente esteja desperto, operações de médio porte, o anestesista ele libera ali mesmo a realimentação e o paciente, após feito isso, pode ir para a enfermaria ou para o quarto sem nenhuma hidratação venosa, né? A hidratação já passa a ser realizada pela via oral, o que traz grandes benefícios para os pacientes, né? Observem que nessa série de 154 casos, essa realimentação ocorreu em 93,5% dos casos, né? Então, é um percentual bem alto de aceitação dessa rotina, e esses pacientes receberam no pós-operatório, em média, 200 ml de soro, 200 ml de solução de hidratação, ou seja, algo inferior a um frasco convencional, né, que é um frasco de 500 ml que a gente tem no mercado e utiliza, ok? Então, isso é um dado extremamente importante e mostra, né, que a gente está sempre publicando, sempre pesquisando em relação a essas questões relacionadas ao aspecto nutricional. Isso é tão importante que, no ano de 2017, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, juntamente com a Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, publicou a primeira diretriz de intervenções nutricionais no período perioperatório, em cirurgia geral eletiva, e deu o nome para essa diretriz de diretriz acerto. Nós participamos da formatação dessa diretriz, junto com vários especialistas, vários outros especialistas de grandes centros, de grandes hospitais brasileiros, e essa diretriz, que ela é focada no aspecto nutricional, a gente vai falar um pouco disso mais para frente também, tá? Essa diretriz ela pode ser acessada por vocês com bastante facilidade, basta colocar no Google, diretriz acerto, de intervenções nutricionais, que vocês vão poder baixar gratuitamente e ler com mais detalhes o que está presente nessa diretriz acerto, ok? Então, como eu disse aqui, apenas reforçando, né, o acerto, como eu demonstrei, acredito eu para vocês, ele tem essa forte vocação nutricional, né? Mas, indo então para aquele histórico, né, que eu apresentei há pouco, né, que eu comecei a falar há pouco para vocês, em 2001 a gente teve a criação do Grupo Eras, e em 2005 foi criado aqui no Brasil o Projeto Acerto. E apenas em 2010, né, quase 10 anos depois do Eras e 5 anos depois do Acerto, esses programas começaram a adentrar a realidade norte-americana. A Universidade de Duke, em 2010, iniciou o primeiro programa de aceleração da recuperação nos Estados Unidos. E aí, uma vez que entrou, hoje essa realidade permeia os hospitais americanos. Se vocês colocarem no Google Enhanced Recovery Programs, vocês vão ver uma série de dados, uma série de imagens, uma série de links para protocolos multimodais em vários hospitais americanos. Em 2014, foi criada a American Society for Enhanced Recovery, o ACER, né, que eu citei para vocês, que tem um site muito legal, depois se vocês quiserem dar uma olhada. E em 2016, o SMART, que é um outro programa da Sociedade Americana de Cirurgia Gastrointestinal, que foi criado em 2016 com um foco mais relacionado às cirurgias do aparelho digestivo, tá? Então, essa aí é mais ou menos a história de como esses protocolos multimodais surgiram, e hoje eles têm, eu costumo falar, uma via sem volta, né? Os grandes serviços, os grandes hospitais do Brasil e do mundo hoje já adotam essa realidade para a condução dos seus pacientes cirúrgicos. No Brasil, a partir do ano de 2005, e a partir das nossas primeiras publicações, o Acerto ele começou em julho de 2005, e no mês de janeiro de 2006, fevereiro de 2006, nós já publicamos nosso primeiro trabalho, na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E a partir daí a gente começou a ser chamado para participar de eventos, para participar de workshops para implantação,
do protocolo multimodal em vários hospitais brasileiros, em várias faculdades, enfim, né? Eu coloquei nesse slide os locais que eu sou um dos membros dessa equipe inicial, já fui falando do acerto uma ou duas vezes, ou mais vezes até, né? Então, notem que na grande maioria dos centros brasileiros, dos estados brasileiros, das principais cidades do Brasil, a gente já tem células, já tem equipes trabalhando com esse protocolo multimodal. Isso ultrapassou as barreiras do Brasil, né? Hoje nós temos importantes colaboradores do acerto em vários países da América Latina, né? E nós estamos sempre conversando entre nós, inclusive no livro Acerto existe a parceria em capítulos do Acerto com membros de fora do Brasil, de outros países da América Latina, que reconhecem e veem no Acerto o programa multimodal que mais tem a ver com essa realidade latino-americana, ok? Como eu disse e tenho dito, né, houveram livros, né, além das várias publicações em revistas indexadas, que vocês podem encontrar no PubMed, nós temos 3 livros já, na verdade, 4 livros. O primeiro foi pela editora da UFMT, e depois, por uma editora nacional, né, que é a Rubio, nós fizemos a 2ª edição, a 3ª edição, e agora, nesse ano de 2020, foi publicada a 4ª edição, revisada e ampliada do livro Acerto, certo? E vamos falar um pouco, então, nessa segunda parte da aula, sobre essas condutas, né? Vamos conhecer um pouco, né, sobre quais são essas principais condutas do programa Acerto, né? Eu mostrei essa imagem aqui porque nessa edição, né, nessa revisão do Acerto, nós contamos com a presença, como na equipe de organização do livro, né, não só daqueles 3 membros iniciais do Acerto, que sou eu, o professor Cervantes e o professor José Aguilar, que somos nós 3 cirurgiões, né, nós contamos também com 3 fortes aliados pertencentes à anestesiologia. Então, ao longo desses anos, os profissionais anestesistas se tornaram grandes parceiros. A própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, assim como o CBC, né, na área cirúrgica, virou uma grande parceira do Acerto, e 3 anestesistas de renome nacional, o Dr. Luiz Eduardo Imbeloni, o Dr. João Manuel Silva Júnior e o Dr. Thalisson Silas Pereira, participaram como coautores do Acerto em sua 4ª edição, né? E a verdade realmente é essa, né, pessoal? Esses protocolos multimodais, por serem balizados pela evidência, estão em constante revisão, né? Então, protocolos multimodais são dinâmicos, né? A evidência, ela pode mudar de acordo com as novas publicações, né? E uma vez que isso ocorre, aquilo que antes era uma conduta aceita passa a ser modificado até totalmente ou parcialmente ou totalmente modificado dentro da luz, sob a luz dessas novas evidências, né? Então, por isso as várias edições, e isso é um processo que nunca vai acabar. A gente vai ter que estar sempre revisando e sempre em busca de quais são as melhores evidências em relação ao paciente cirúrgico. Dentro, então, desse momento que a gente está vivendo, essas condutas que vocês estão vendo aqui sumarizam, né, aquilo que a gente tem como práticas dentro do programa Acerto, né? A gente vai discorrer um pouco agora sobre cada uma delas também, tá? Para que vocês entendam um pouco sobre onde cada uma delas se encaixa dentro dessa realidade. Eu destaquei aqui nesse slide agora as mudanças, para quem já conhece o Acerto, aquilo que há de mais novo. Então, eu dou um destaque aqui para a pré-habilitação, que foi colocada como uma das condutas do Acerto a partir agora do ano de 2020. A gente já tem uma evidência forte o suficiente para isso. Essa evidência foi muito determinada a partir de programas que foram, nos últimos anos, aplicados, como, por exemplo, o Strong for Surgery, que foi um programa preconizado, é um programa preconizado pelo Colégio Americano de Cirurgiões,
que tem por base a pré-habilitação, e do Brasil, o programa Impacto Positivo, proposto pela Nestlé, em conjunto com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? E as evidências formadas através de programas como esses nortearam aquilo que faz hoje a pré-habilitação fazer parte de um protocolo multimodal como o acerto, né? Além disso, eu citei a questão da anestesia, né? Então, ficou bem amplo, né? Anestesia moderna, isso, claro, que vai envolver uma série de aspectos dentro das diretrizes propostas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que, como eu falei, é uma grande parceira do protocolo multimodal acerto. No que diz respeito a uma rotina extremamente importante, que é a restrição de líquidos intravenosos no período intra e pós-operatório, neste momento do acerto, do livro Acerto, quarta edição em especial, a gente teve uma participação muito grande, esse capítulo foi totalmente revisado, e as condutas revisadas pelos nossos colegas da área de anestesiologia. Uma outra conduta que foi revista com base em novas evidências de respeito ao preparo do colo, a gente vai falar sobre isso. Muito dessa evidência veio a partir de estudos publicados através de dados coletados do banco de dados do Colégio Americano de Cirurgiões, e isso fez com que essas evidências ou essas condutas fossem revistas, e a gente vai falar sobre isso também ao longo da aula. No quesito nutrição, o advento e o aumento da importância da imunonutrição no cenário de recuperação do paciente cirúrgico e também do uso de probióticos e simbióticos. Isso já tem hoje um peso suficiente para a gente colocar esses temas dentro das condutas multimodais. Tá? Em relação à abreviação de jejum, o uso de novas soluções, não só com carboidratos, como foi inicialmente proposto pelo acerto, mas hoje também usando carboidratos mais proteínas, fazendo os devidos ajustes em relação ao tempo da administração, a realimentação ultra precoce, eu já citei para vocês, inclusive esse trabalho recente, que foi publicado agora em 2020, sobre esse tema, ok? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre auditoria. Para a gente ter essa conduta dinâmica, a gente precisa estar sempre revendo os nossos dados, revendo os nossos resultados, e revendo também como essas condutas estão sendo aplicadas. Então, desde a sua origem, um dos pontos mais importantes do protocolo acerto é a auditoria e avaliação de resultados. Tá? Isso fez com que a gente, inclusive, conheça um termo, que hoje é um termo que é bastante comentado, né, nos eventos de cirurgia, que é a realidade e o imaginário. Então, muitas vezes, aquilo que o médico acredita que faz, ou aquilo que ele diz que faz, né, não é exatamente aquilo que ele de fato faz, quando ele está ali na beira do leito, prescrevendo e ditando a conduta do seu paciente. Então, é muito importante a gente auditar os dados da fonte e saber exatamente o que está sendo feito. Às vezes você pergunta para um chefe de serviço como são os seus resultados, e a resposta é, no meu serviço, os resultados são bons, mas quão bons são, numericamente falando? Isso é importante. E a gente tem uma série histórica, né, de como se comportam esses resultados e a aplicação das condutas dentro daquele serviço ao longo do tempo. Então, isso é extremamente importante quando a gente trabalha com os protocolos multimodais. A pré-habilitação, como eu disse para vocês, é um tema novo dentro da lógica do acerto, né? Entrou agora, né, digamos assim. Para falar sobre o que é a pré-habilitação, eu vou começar com esse slide aqui, que é um slide publicado em 2012, um gráfico ilustrativo publicado em 2012 pelo professor Olli Lindquist, da Suécia, que é um dos da Suíça, Olli Lindquist, que é um dos autores do ERAS, né? E ele mostra para a gente aqui, colocando aqui no eixo Y, a sensibilidade à insulina como um marcador da resposta ao trauma, e demonstrando que pacientes em cuidados tradicionais, eles começam a entrar em resposta ao trauma mesmo antes da operação, e isso só vai piorando, né? De modo que essa resposta, ela atinge o seu ápice durante, pelo menos o seu ápice em termos de declínio, durante o seu
procedimento cirúrgico, né, naquele período intra e durante o pós-operatório imediato, e depois esse paciente vai lentamente voltando à sua linha de homeostase, né? E esse processo pode ter uma diferença de dias a semanas quando a gente tem a aplicação de um protocolo multimodal, onde a ideia é que a gente reverta essa resposta ao trauma, né, essa sensibilidade à insulina, né, como marcador de resposta ao trauma, naqueles períodos que precedem, né, o início ou a realização do procedimento cirúrgico, né. É claro que ele vai passar por um declínio decorrente da operação, mas uma vez que isso seja feito de uma maneira antecipatória, em termos de preparo, ele vai recuperar mais rapidamente, retornando a sua linha de homeostase. Mas eu chamo a atenção para esse período aqui, que é um período bem inicial, que é aquele período quando o paciente realmente descobre que tem aquele problema que vai ter que operar. E a gente pode, hoje a gente entende que a gente não precisa esperar muito tempo para iniciar essas medidas que visam a aceleração da recuperação. Elas podem ser iniciadas imediatamente. E às vezes a gente, claro, dependendo do paciente e dependendo da cirurgia que ele vai realizar, a gente pode trabalhar até com uma certa calma esse período inicial, de maneira a prepará-lo da melhor forma possível para a realização daquela operação. A lógica aqui é mais ou menos essa, né? A pré-habilitação seria uma somatória entre a preparação para a operação e a reabilitação. Entendam que o paciente cirúrgico ele é um paciente doente, né? Ele é um paciente que tem uma doença tão grave que para resolvê-la ou para tratá-la, a gente vai ter que submetê-la a uma cirurgia, né? Então, ele já traz um problema. Então, a gente vai ter que reabilitá-lo. Então, a gente pode prepará-lo e reabilitá-lo ao mesmo tempo. Isso seria a pré-habilitação. Olha essa analogia aqui de um hospital americano, né? Ela diz, se você treina, se você se prepara para uma corrida, para uma maratona, por que não você não vai treinar e se preparar para uma cirurgia, que também vai ser um estresse metabólico violento, né, que o organismo vai sofrer. Então, é dentro dessa lógica que foram iniciados esses estudos de pré-habilitação que visam a melhora da capacidade funcional dos pacientes no período pré-operatório, tá? E o que esses estudos começam a demonstrar já com um peso de evidência para a gente é que eles vão entrar naquele cenário cirúrgico de uma maneira muito mais preparada. Com isso, e principalmente se você associar isso às condutas multimodais, os resultados vão ser muito bons, tá? Então, com as outras condutas, né? A pré-habilitação é, portanto, um processo de ampliação da capacidade funcional e psicológica do paciente. Então, a pré-habilitação ela vai mexer com variáveis que envolvem o corpo e que também envolvem a mente, né? Então, serve um contexto, um conceito bastante novo, né? Esse trabalho é muito legal, publicado em 2015. Observe ali, na linha tracejada, pacientes que foram submetidos à pré-habilitação. Na linha contínua, deixa eu mostrar, na linha contínua, linha tracejada, aqui, isso, e linha contínua, pacientes que não fizeram a pré-habilitação. E essa linha aqui no meio, né, essa linha mais passada, é uma linha que mostra o mínimo em relação à capacidade funcional. Pacientes abaixo, quando o paciente entra abaixo dessa linha, é aquele momento em que a pessoa não consegue fazer o autocuidado mínimo, né? Ela não tem capacidade funcional para escovar os dentes, para se levantar sozinha, para tomar um banho, para colocar um garfo na boca para se alimentar, tá? Então, esta é uma linha base em relação à capacidade funcional. E observe o que acontece com os pacientes que não fazem pré-habilitação durante aquele período, né, agudo da fase pós-operatória, e o que acontece com os pacientes que fazem pré-habilitação. Obviamente, né, mostrando um dado de impacto como esse, vocês podem entender o quanto a pré-habilitação pode ser importante. Ok? Como é isso, né? Bom, caso a doença subjacente permita, a maioria dos estudos que tratam de pré-habilitação preconizam que esse processo deve acontecer entre 4 a 8 semanas
antes da operação. Tá? E ele vai envolver 4 pilares fundamentais. E aqui a gente vai contar com os profissionais da educação física e da área de fisioterapia. Né? Então, esses profissionais vão trabalhar com exercícios físicos, é claro, de acordo com as características de cada paciente, isso é uma coisa customizada, né, para cada paciente, que vai permitir que ele, ao longo dessas 4 a 8 semanas, melhore a sua performance física. Além disso, vão ser colocados para o paciente intervenções para o seu bem-estar psicológico, né? Várias intervenções dentro de métodos de psicoterapia breve, meditação, que ajudam bastante, com base em evidências sempre, né? Ajudam bastante já o preparo desse paciente, controlando a ansiedade, que são fatores que levam, muitas vezes, à deflagração de sintomas ou descompensação de sintomas de doenças, eventuais doenças psíquicas, ou mesmo levam à piora do seu enfrentamento em relação ao trauma físico que vai acontecer durante a operação. Tá? Outro fator, a otimização nutricional. Então, aquela recuperação nutricional, ela já pode começar a partir desse momento, né? Seja recuperando a desnutrição, seja com o uso de suplementos, mesmo para pacientes que já se encontram num bom estado nutricional. E, por fim, a otimização de comorbidades e fatores de risco, com especial atenção para a anemia pré-operatória, o adequado controle glicêmico e a interrupção do tabagismo, né? Então, há um ganho muito grande para os pacientes que fumam em ter a interrupção do tabagismo durante esse período de pré-habilitação, ok? Então, vocês vão ouvir provavelmente, quem gosta do tema, quem estuda o tema, vai ouvir provavelmente bastante sobre esse tema pré-habilitação, né, nos próximos anos, porque muitos estudos têm surgido dentro dessa tônica. Tá? Bom, informação pré-operatória. A gente tem trabalhado com esse pilar da informação pré-operatória já desde o início do programa Acerto, no ano de 2005, e a gente entende que isso deve ser passado de uma maneira bastante clara para todos os pacientes. Eu estou mostrando aqui um vídeo para vocês, que foi um vídeo feito pelos meus alunos, agora já estão formados, né? Mas na época, alunos da Faculdade de Medicina da UFMT, vocês querem depois assistir esse vídeo na íntegra, vocês podem acessar o site www.piriop.com.br, que lá vocês podem ver e, eventualmente, até baixar, né, esse vídeo. E esse tipo de iniciativa é importante, a gente incentiva que seja feito em cada serviço, que cada hospital tenha o seu material para informação pré-operatória dos pacientes. Apenas eles estando informados, a gente tem realmente a possibilidade de que essas condutas pré-operatórias ocorram. Muitas vezes os pacientes eles chegam até a sua internação com uma série de conceitos, uma série de informações que muitas vezes são bastante antigas, né? Bastante desprovidas de qualquer evidência, né? Não posso comer aquilo, não posso comer isso, eu tenho que ficar de dieta, não posso comer coisa remosa, né? Umas coisas do tipo que não tem evidência e às vezes até atrapalham a recuperação, né? Então, para a gente ter uma maior aderência às condutas multimodais, a informação pré-operatória é algo extremamente importante e ela deve ser também customizada de acordo com as características dos pacientes de cada serviço, né? Agora a gente entra para uma parte que é bastante já conhecida, digamos assim, dos cirurgiões nos últimos tempos, que é o cuidado em relação ao uso irrestrito de drenos, sondas, em especial sonda nasogástrica, né, que era uma prática antigamente considerada como que rotineira, e hoje a evidência nos mostra que isso pode trazer prejuízos na recuperação dos pacientes, né? Como eu disse, esse é um tema que já é bastante aceito, né, entre os cirurgiões. Esse conteúdo foi revisado dentro do Acerto, trazendo uma experiência latino-americana que veio através desses dois
pesquisadores, é um casal, né? São pesquisadores de renome na América Latina, que é o Dr. Jesus Velázquez e a doutora Morella Velázquez, que contribuíram, né, com esse tópico, esse capítulo da quarta edição do Acerto, com a sua experiência e revisando a literatura sobre as evidências atuais sobre esse assunto, tá? Mas a ideia aqui é que drenos e sondas não sejam utilizados rotineiramente, né? Sejam utilizados sob critérios, evitando-se aquele uso que é chamado de uso profilático, né? Em geral, a gente vai empregar drenos e sondas quando já existe uma coleção estabelecida, e apenas em situações de exceção usá-los de uma maneira profilática. Como eu falei, quando a gente fala de restrição de líquidos endovenosos, a gente recorreu bastante à experiência dos nossos colegas da anestesia. Mas nunca é demais a gente revisar um pouco mais sobre esse assunto, né? E pensando que nesse curso a gente tem muitos estudantes, vamos falar um pouco sobre a importância da fluidoterapia para a recuperação dos pacientes, né, cirúrgicos. E hoje o que a literatura nos mostra é que existe uma forte evidência de que a estratégia de fluidoterapia parenteral utilizada influencia decisivamente os resultados pós-operatórios. Em grandes operações, isso pode inclusive fazer diferença entre a vida e a morte do paciente, né? E eu mostro aqui para vocês esse gráfico, também um gráfico ilustrativo, né? Publicado em 2006 pelo professor Dilip Lobo, da Inglaterra, no British Journal de Anestesia. E ele mostra para a gente aqui que existem riscos, pessoal, isso tem que ficar bem claro, tanto da hipovolemia, né, que é aquele paciente que perde fluidos, né, perde sangue e precisa ser reposto, quanto da hipervolemia, que é aqueles pacientes que recebem líquidos de uma maneira excessiva. Então, a gente sempre zelar no nosso paciente cirúrgico pela normovolemia, e tanto a falta quanto o excesso de líquidos no meio intravascular podem trazer consequências extremamente graves, né, para os nossos pacientes. E falando em pacientes cirúrgicos, a gente tem uma série de variáveis que podem nos fazer desviar essa balança para mais ou para menos. O procedimento que o paciente vai fazer, as características individuais do paciente, que são as comorbidades que ele apresenta, o seu grau de hidratação pré-operatória, o preparo do colo, se fez ou não fez, como a gente vai falar daqui a pouco, e o próprio tipo de anestesia utilizado e a maneira do anestesista lidar com o chamado bloqueio de neuroeixo. Então, essas são as variáveis mais comuns que influenciam no paciente cirúrgico, no sentido de hidratá-lo demais, ou repor, né, demais, ou repor de menos, ok? As evidências apontam que a gente deve realmente evitar, no que tange as terapias de expansão fluídica perioperatória, o uso daquelas soluções que têm sobrecarga de sódio. Então, a solução salina a 0,9%, que é uma solução muito comum, né, utilizada nos hospitais brasileiros, ela não se preza para solução de hidratação em pacientes durante o seu pós-operatório. Ela deve ser evitada e, em muitos casos mesmo, proscrita. Por quê? Ela contém uma taxa, né, uma quantidade muito grande de sódio e cloreto, e o paciente, nessa fase do pós-operatório, ele está retendo sódio, né? Então, você vai dar para ele uma sobrecarga de sódio que vai estar relacionado com edema durante esse período pós-operatório, e isso traz complicações, principalmente cardiopulmonares, extremamente graves, além de outras complicações em outros sistemas, ok? Então, esse tipo de solução está contraindicado e a gente tem que dar preferência para soluções de cristalóide mais balanceadas, como é o caso, por exemplo, da solução de Ringer lactato, ok? Um outro ponto importante, além de se evitar, né, as soluções com alto teor de sódio, como a solução salina a 0,9%, é estar atento para a chamada fluido-responsividade. Isso principalmente naqueles pacientes mais graves que são submetidos às operações de porte maior. Tá? O que é a fluido-responsividade, pessoal? Vocês têm que entender
que quando vocês começam a repor volume num paciente, né, vai chegar um momento dentro de uma curva, que é o equilíbrio de Frank-Starling, né, vai chegar um determinado momento em que você pode infundir líquido, que mesmo assim você não vai ter efeito nenhum na pós-carga, o volume sistólico não vai modificar. Ou seja, você está dando líquido, está dando volume, mas ele não tem mais um efeito na melhora hemodinâmica do nosso paciente. Ou seja, você só está hiperidratando esse líquido em excesso, provavelmente ele vai estar saindo rapidamente do espaço intravascular e causando edema. E como eu disse, esse edema é bastante ruim em termos de gerar complicações graves para o nosso paciente cirúrgico. E hoje a gente tem maneiras de medir essa fluidoresponsividade. Então, a gente tem métodos minimamente invasivos, através da cateterização de uma artéria como a artéria radial, por exemplo, onde o anestesista pode, em tempo real, estar avaliando a fluidoresponsividade. Qual que é o ponto aqui que pega? São equipamentos caros, né? Então, hoje, na realidade brasileira, principalmente do SUS, não vai ser muito comum no dia a dia vocês se depararem da monitorização minimamente invasiva. Mas naquelas cirurgias maiores, cirurgias cardíacas, neurocirurgia, transplantes, né? Você já tem isso sendo utilizado com de uma forma mais rotineira, e também nas UTIs, né? Para cuidado daqueles pacientes mais graves, ok? Então, essa é uma tendência que a evidência mostra para a gente que cada vez se torna mais importante, porém, no dia a dia, como a gente não conta com esses avanços, né, tecnológicos como existe de uma maneira mais rotineira em outros países, a gente tem que estar atento para evitar o excesso. E a maneira como a gente pode fazer isso é utilizando protocolos como o que vocês podem ver, caso leiam esse capítulo do acerto, né, qual que é a conduta para cada momento da jornada cirúrgica do paciente, e estar atento à questão clínica, estar sempre à beira do leito, avaliando os níveis de hidratação do nosso paciente. Tá? No período pré-operatório, por exemplo, entendam assim, se o paciente não fizer um jejum prolongado, já falei um pouco para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais, se eles não fizerem o preparo do cólon, que hoje não precisa ser feito rotineiramente, então, se ele não tem nenhum desses dois pontos, não realizou nenhum desses dois pontos, entendendo que é um paciente eletivo, que ele está vindo de casa, do seu domicílio, para fazer a operação, ou seja, ele não está agudamente enfermo, correto? A fluidoterapia pré-operatória é totalmente desnecessária. Não tem nenhum objetivo aqui de você colocar uma linha de fluidoterapia no paciente que está vindo nessas condições. Então, muitas vezes, no pré-operatório, não precisa hidratar o paciente, ok? Agora, se o paciente for ficar 12, 14 horas em jejum, acaba que ele precisa ser hidratado, né? Fica sem beber água, e isso muitas vezes acontece. Durante a operação, utilizando as técnicas modernas de anestesia, né, como eu citei aqui, estando os anestesistas atentos para o quesito hidratação venosa, usando protocolos como proposto pelo acerto, como eu falei para vocês, e eu não vou citar aqui porque senão vai ficar cansativo, mas se vocês forem lá no capítulo do livro, vocês vão ter como é feita essa hidratação não intraoperatória, a gente consegue reduzir praticamente na metade, né, a quantidade de fluidos administrados, mesmo para cirurgias de grande porte, aqui dando exemplo uma colectomia, como para cirurgias de médio porte, sem trazer nenhum malefício para o paciente, muito pelo contrário, auxiliando a sua recuperação e diminuindo custos, é claro, né? Você vai estar usando menos soro. E no pós-operatório, a gente traz aqui, eu mostro aqui para vocês como que é a regra. A gente evitar no pós-operatório que a hidratação do paciente, considerando, é claro, que ele não está perdendo, né, que ele não está sangrando, que ele está estável, evitar que a hidratação passe os 30 ml quilo dia de água, alíquotas mínimas de sódio, potássio e cloro, e uma alíquota também bem pequena de glicose, apenas para prevenir a cetose de jejum. O mais importante no período pós-operatório é realimentar precocemente. Então, reavalie, monitore seu paciente e, assim que possível, interrompa a fluidoterapia endovenosa
e comece a dar os líquidos pela via fisiológica, que é a via oral ou interal, se ele tiver uma sonda, ok? Então, fazendo isso, a gente vai garantir uma terapia fluídica mais restrita, né? E que nos aproxima mais da normovolemia, que é aquilo que a gente pretende para o nosso paciente. Certo? Vamos falar então do preparo do cólon, porque, como eu mostrei aqui para vocês, isso é determinante. Né? Quando a gente faz o preparo do cólon, a gente acaba tendo que hidratar mais os nossos pacientes. Né? Para quem não sabe, o que é o preparo do cólon? Ele vai se prezar as cirurgias onde você for manipular o cólon, né, que é o intestino grosso, e vocês sabem que no cólon existem fezes, né? E ao longo das últimas décadas, né, desde o século passado, se adotou uma conduta de você eliminar o conteúdo fecal do cólon antes de operações que envolvam o cólon. No passado mesmo, isso era feito através de lavagens, e a partir do final do século passado começaram a se usar soluções que provocam uma diarreia osmótica, né, uma diarreia bastante intensa às vésperas ali dos procedimentos, que fazem com que todas aquelas fezes saiam, né, de uma maneira líquida. Porém, nem sempre isso acontece, né? Existem hoje protocolos e substâncias mais adequadas para fazer esse preparo, porque muitas vezes acaba acontecendo que o preparo não fica bom. Olha aqui nessas imagens, né? Às vezes é muito mais perigoso, né, você ter fezes com essas características líquidas e semilíquidas do que fezes sólidas, né? Essas fezes líquidas, elas são muito mais propensas a vazarem durante o procedimento cirúrgico do que as próprias fezes sólidas, né? Além disso, já é fato conhecido e amplamente publicado, né, por várias publicações científicas, que o preparo do cólon, ele desidrata, ele aumenta a reposição venosa, então tem que dar mais líquido, obviamente. Ele pode trazer graves descompensações cardiovasculares e, às vezes, levar até ao óbito, no caso de pacientes idosos, né, devido a distúrbios hidroeletrolíticos, hiperfosfatemia, relacionado ao tipo de solução utilizada para o preparo, a hiponatremia, né, pela perda que ocorre durante esse período de preparo. E o mais importante, a literatura mostrou que fazer ou não fazer preparo não diminui o risco de fístulas, né? Então, isso ficou bem documentado nos trabalhos realizados nos últimos 25 anos. A ocorrência ou não da fístula, que é o vazamento, ela é independente de se fazer ou não fazer o preparo do cólon, tá? E, além de tudo isso, né, claro que isso aqui vai estressar muito o paciente, ele já está bastante tenso naquela véspera da operação, que dirá ficando horas e horas indo ao banheiro e espoliando, né, eletrólitos e líquidos, trazendo um desconforto enorme para os pacientes. Então, o que a gente viu nesses últimos anos é que essa rotina que antes era uma rotina tida como plausível e aplicável a todos os pacientes que fossem operar o cólon, se tornou uma rotina mais de exceção, que deve ser analisada e realizada de uma maneira mais caso a caso, né? Como eu falei, o acerto surgiu em 2005, e em 2005, praticamente a totalidade dos trabalhos científicos mostravam que não havia nenhum tipo de benefício real, plausível, relacionado ao preparo do cólon. Porém, isso começou a mudar, novos estudos começaram a surgir nos últimos anos, e uma coisa que ficou bem clara nesse quesito é que nesses estudos, e mesmo quando a gente está frente a frente com o paciente cirúrgico, a gente tem que encarar que cirurgias do cólon são uma coisa, e cirurgias do reto são outra coisa. Não dá para colocar a cirurgia do cólon e do reto no mesmo saco. Então, eu coloquei aqui como exemplo uma das grandes causas que levam o paciente à cirurgia em relação a doenças coloretais é o câncer coloretal. Mas o câncer do cólon e do reto, eles dividem algumas peculiaridades entre si, porém, eles têm diferenças. Dentre essas,
As cirurgias do cólon costumam ser cirurgias que têm uma facilidade técnica maior quando comparada com as cirurgias do reto, que são cirurgias mais difíceis tecnicamente e que são mais sujeitas a complicações no pós-operatório. Então, quando a gente fala de operar o cólon é uma coisa, e operar o reto é outra. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, achando que é a cirurgia do intestino grosso, ok? Isso tem que ser visto na hora de pensar no preparo do cólon, porque as cirurgias do reto podem dar mais complicação. E como eu falei para vocês, o problema aqui não é ocorrer ou não ocorrer fístula, né? Isso a literatura mostra que é igual, se você fizer ou não fazer, fizer ou não fizer o preparo do cólon. Mas o problema é o que vai sair pela fístula, né? Se tem o vazamento, uma cirurgia que você fez, o preparo, a tendência é sair um conteúdo com menos fezes, não é? Já que se você tem uma cirurgia que você não fez o preparo e tiver o vazamento, a tendência é sair um conteúdo que tenha fezes, o que é muito mais preocupante, correto? E se a cirurgia do reto ela pode complicar mais, aí a gente tem um ponto onde pode valer a pena fazer o preparo, tá? É dessa maneira que a gente começa a pensar agora do cólon, a priori o risco-benefício não compensa. É isso que os trabalhos mostram. Eu vou sumarizar a evidência daqui a pouco. Uma outra coisa que vem sido bastante destacado na literatura é o uso da descontaminação seletiva junto com o preparo. O que é isso? Você faz o preparo, né, usando aquela solução que vai causar aquela diarreia osmótica, e junto a ela você usa antibióticos orais, né? E muitos estudos recentes mostraram que se você associar, né, o preparo com antibiótico, os resultados vão ser bons, tá? Existem críticas sobre esses estudos, e agora eu vou sumarizar para vocês o que a evidência nos mostra, que é mais ou menos aquilo que está no nosso protocolo na sua 4ª edição, né? Bom, primeiro, as unidades de cirurgia coloretal devem, então, fazer as suas auditorias, né? Estejam sempre monitorando as taxas de complicação. O preparo do cólon, isoladamente, ele não traz benefícios em operações do cólon, salvo algumas situações bastante específicas. Para quem não conhece muito cirurgia, talvez não entenda muito bem esse item 3. Mas existem cirurgias, pessoal, em que a gente faz uma transposição do cólon, colocando um segmento do cólon lá no esôfago, né? Reconstruindo o cólon, reconstruindo o esôfago, usando para isso um pedaço do intestino grosso do cólon. E para esses casos ainda não existe evidência em relação a não realizar o preparo do cólon nessas situações. Então aqui ainda se preconiza a realização do preparo. A gente tem que estar atento, como mostra o item 4, às operações do reto, que são operações onde o preparo pode ser considerado, em especial quando você faz uma anastomose baixa, uma anastomose realizada a alguns centímetros do canal anal, que seria o reto baixo ou o reto médio, ok? São as situações mais perigosas em termos de fístula, em termos de dificuldade técnica para fazer a anastomose, e aí existe uma evidência favorável à realização do preparo. Outro ponto, muitos cirurgiões acreditam que o preparo do cólon auxilie quando você faz uma operação por videolaparoscopia, que o cólon ficaria com mais maleabilidade cirúrgica. Então, a critério do cirurgião, o preparo pode ser feito nas operações videolaparoscópicas. E, por fim, em relação àquela questão dos antibióticos, né, associados ao preparo. Os estudos demonstram que existe uma potencial redução de infecções, além de outras complicações, mas a qualidade dessa evidência, lembra da medicina baseada em evidência, a qualidade ainda é questionável, né? É possível que esse efeito não se deva ao preparo, mas sim ao antibiótico oral que é utilizado durante o preparo, né? Então, a gente vai ter que aguardar ainda o desenrolar disso, embora a tendência seja realmente essa, de se associar os antibióticos, mas aguardar o desenrolar em relação à sua real eficácia, principalmente na cirurgia do cólon, onde a evidência nos aponta para não realizar o preparo, a não ser em exceções. Ok? Então, é mais ou menos essa aí, são mais ou menos essas recomendações que a gente traz nessa nova revisão aí do protocolo acerto. Agora, nesse último item, que eu vou falar aqui para vocês,
não tem, ou nesses últimos itens, não tem muito que a gente ter dúvidas. O que eu mostro para vocês nesse slide são os efeitos sobre o corpo humano da cirurgia do ponto de vista nutricional, certo? Então, o que causa uma operação em relação à disfuncionalidade no que diz respeito a modificações em relação à nossa necessidade nutricional. E aí vocês veem que há um desbalanço grande, né? Quando a gente opera, uma série de mudanças acontecem no nosso corpo que exigem uma maior quantidade de calorias, exigem que a gente faça uma recuperação em relação à perda proteica, exigem que a gente fique atento à questão da imunidade, e aí a terapia nutricional ganha um papel de destaque, tá? Na verdade, aqui a situação mundial é mais ou menos essa, em termos de evidência e de prática. 2 em cada 3 pacientes que estão submetidos à cirurgia gastrointestinal têm desnutrição no momento da operação. E esses pacientes têm um risco 3 vezes maior de complicações e 5 vezes maior de óbito. E olha aqui, apenas 1 em cada 5 hospitais tem protocolos formais em relação a screening nutricional e terapia nutricional perioperatória. E 3 em cada 4 cirurgiões acreditam que a nutrição, o quesito nutrição perioperatória, pode realmente reduzir complicações, embora a evidência é avassaladora em relação a esse ponto, né? Outro detalhe importante, a cada $1 investido em terapia nutricional, gasto em terapia nutricional, você tem uma economia de $52. Então, tem uma custo-efetividade enorme. E apesar de tudo isso, ou devido a tudo isso, né, apenas 1 em cada 5 pacientes no mundo hoje recebe terapia nutricional pré-operatória, mesmo estando indicada a realização dessa terapia para esses pacientes. Então, observa como isso é importante e como isso é negligenciado muitas vezes. E todos esses quesitos aí apontados em vermelho são quesitos do protocolo ACER que mexem diretamente com a questão nutricional. E agora eu recorro àquela diretriz. O que fala lá na nossa diretriz de mais importante? Terapia nutricional para todos os pacientes candidatos à cirurgia de grande porte que estejam apresentando risco nutricional moderado a alto. Ok? E os pacientes de maior risco, que são os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, devem receber essa terapia nutricional com imunonutrição. Vou falar daqui a pouco disso. Isso tem um grau de recomendação forte e um grau de evidência alto. Além disso, eu falei para vocês da importância da abreviação do jejum, né? Isso já é uma conduta feita pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e preconizada pelo protocolo multimodal ACER. Jejum de sólidos 6 a 8 horas antes da indução, e você dá para o seu paciente líquidos contendo carboidratos, a maltodextrina, 2 horas antes da anestesia, exceção, retardo no esvaziamento esofágico ou gástrico e obstrução intestinal, tá? E você pode usar também, caso queira, bebidas apropriadas contendo uma fonte proteica. Já tem no mercado, inclusive, as bebidas próprias para isso, tá? Contendo glutamina, contendo proteína do soro. Essas bebidas com carboidrato mais proteínas mostram benefícios e devem ser tomadas 3 horas antes do procedimento anestésico. Essas condutas têm um grau de recomendação forte e um grau de evidência alto, ok? E pós-operatório. Recomeçar a alimentação oral precocemente. O que é precocemente? Nas primeiras 24 horas. Então, você já tem uma via para realimentar esse paciente, desde que ele esteja hemodinamicamente estável, né? E como eu falei, hoje a gente já pensa naquela realidade que é a realimentação ultra precoce. Pacientes que fizeram cirurgias de médio porte podem ser já realimentados com líquidos, né? Imediatamente após eles estarem despertos da anestesia, ok? Isso tem um grau de recomendação forte e um grau de evidência alto. Aí eu mostro para vocês
nossa colega cirurgiã, professora Jaqueline, da UFMT de Sinop, que fez uma cirurgia. Ela é cirurgiã, mas ela foi operada, e ela está ali mostrando que ela é adepta ao protocolo multimodal e está tomando um líquidozinho assim que ela acordou da anestesia. E como eu mostrei nesse estudo que nós publicamos agora em 2020, isso foi possível ser feito em 93% dos pacientes submetidos a essas operações aqui de médio porte no nosso hospital. E observem que essas operações que estão aí são as operações mais realizadas no Brasil inteiro. Né? Então, as operações que mais são feitas no Brasil não são grandes operações. Né? As operações mais realizadas no dia a dia são operações de médio porte. E todas essas operações podem ter a realimentação ultraprecoce e, com isso, economia no que diz respeito à necessidade de hidratação venosa no pós-operatório. Protocolo Internut. Então, o que a gente deve fazer do ponto de vista nutricional quando a gente se depara ali dentro da unidade hospitalar com o paciente cirúrgico? Todos os pacientes cirúrgicos devem ser triados. Existem métodos de triagem, vários métodos. Qualquer método de triagem nutricional aceito pela literatura pode ser usado, até métodos que são bem simples, né? Baseados em algumas perguntas em relação a ser idoso, ter alguma doença maligna, né? Ter câncer, ter história de hiporexia, albumina menor que 3. Então, esses pacientes positivos nessa triagem, eles devem fazer uma avaliação do estado nutricional. Aí sim, uma avaliação detalhada, realizada por um profissional da área de nutrição ou alguém com experiência em terapia nutricional, e aí ele pode confirmar ou não, né, esse status de desnutrição e risco nutricional. Se esse paciente tiver o risco nutricional confirmado ou já estiver desnutrido, ele deve iniciar imediatamente uma intervenção nutricional imediata, que deve durar 7 a 14 dias, pessoal. Então, se esse paciente interno e ele está nessa situação e a cirurgia dele é amanhã, a cirurgia deve ser cancelada e ele deve ficar 7 a 14 dias em terapia nutricional, que vai ser uma terapia hipercalórica e hiperproteica, preferencialmente com imunonutrição associada, que pode ser oral, né? Desde que ele esteja com o tubo digestivo apto, ingerindo mais de 70% das suas necessidades calóricas. Pode ser interal, se ele tiver o tubo digestivo apto, mas não tiver ingerindo por via oral mais de 70% das suas necessidades calóricas. E, por fim, pode ser parenteral, se nenhum dos dois puderem, né? Ou seja, se ele não tiver com o tubo digestivo apto, ele vai receber a sua terapia nutricional por via parenteral. Falando aqui de imunonutrição. O que é imunonutrição, né? Deixei aqui porque, como eu falei, tem alunos, né, assistindo, a maioria talvez sejam alunos. Imunonutrição, ou fórmula imunomoduladora, são fórmulas nutricionais que têm na sua composição nutrientes que estimulam a resposta imunológica. E esses nutrientes são considerados fundamentais em períodos de estresse metabólico e em pacientes com doenças graves. Quais são esses nutrientes? Glutamina, arginina, nucleotídeos, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 e as vitaminas e oligoelementos com capacidade antioxidante. Ok? Em geral, pessoal, existem fórmulas imunomoduladoras. Então, é um pacote que engloba todos esses nutrientes. E a maioria dos estudos, ou praticamente todos os estudos com evidência alta, que foram publicados nos últimos anos, usam desses pacotes, né, dessas fórmulas chamadas fórmulas imunomoduladoras, ok? Eu mostro aqui para vocês as duas meta-análises mais importantes da última década sobre esse quesito imunonutrição e, basicamente, que elas vão demonstrar a imunonutrição diminui complicações pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgia de grande porte do trato gastrointestinal, ok? E essas complicações, em geral, que são beneficiadas, né, que são reduzidas, são complicações infecciosas. Serve aqui o odds ratio de 0,46, com intervalo de confiança de 0,38 a 0,56, mostrando uma diminuição significativa
de complicações infecciosas em pacientes que fazem a imunonutrição. Além disso, ocorre uma diminuição no tempo de internação. Esses pacientes vão de alta, em média, 2 dias antes do que os pacientes que não fizeram a imunonutrição. Então, a gente tem aqui uma evidência forte o suficiente para indicar esse tipo de conduta dos pacientes que fazem esse tipo de operação. Não foi demonstrado impacto na mortalidade através de meta-análise. Tem estudos independentes que mostram impacto na mortalidade. É fato que é esperado que isso possa acontecer, mas não há uma informação em termos de meta-análise que exista impacto na mortalidade, mas há um impacto comprovado na diminuição do tempo de internação, diminuição de complicações gerais, diminuição de complicações infecciosas. E além da imunonutrição, um outro ponto que a literatura hoje já tem estudos fortes o suficiente para indicar é o cuidado com a nossa microbiota. Então, a nossa microbiota, que é aquela flora, né, que existe no nosso intestino, que nos ajuda, né, no nosso metabolismo, ela é afetada por algumas situações bastante conhecidas, como a quimioterapia, a radioterapia e as operações. Então, as cirurgias, elas afetam a nossa microbiota e levam a uma disfunção intestinal. Uma vez que você tem essa microbiota afetada, você tem a chamada disbiose, que é o crescimento de bactérias que competem com essa nossa flora, alterações a nível do epitélio gastrointestinal e na barreira imune, né, na barreira intestinal que nos protege em relação à translocação bacteriana. Então, a maneira que nós temos para cuidar dessa nossa microbiota é utilizando os probióticos, né? Os probióticos são as bactérias vivas, né? Então, nós vamos ingerir como uma forma medicamentosa, né, suplementar, digamos assim, esses micro-organismos que afetam o hospedeiro vivo, modulando a sua imunidade, tanto a nível da mucosa quanto a nível sistêmico. Os probióticos melhoram o balanço nutricional de bactérias e melhoram, né, essa microbiota, controlam essa desbiose que eventualmente pode estar acontecendo dentro do tubo digestivo. Além disso, nós temos os prebióticos. Então, aqui estão os probióticos e desse lado são os prebióticos, que são nutrientes não digeríveis, são fibras que afetam a saúde do hospedeiro por meio da estimulação seletiva do crescimento ou atividade das bactérias da flora. Ou seja, o prebiótico é o alimento do probiótico. A bactéria probiótica se alimenta do prebiótico. E a gente tem os simbióticos, que são formulações que associam probióticos mais prebióticos, tá? Então, essas são as armas que a gente tem para lutar contra a disbiose. A evidência nos mostra que o uso de probióticos ou simbióticos pode ser benéfico, tá? Já é forte o suficiente para a tomada de decisão, mas a gente tem que ainda entender melhor quais são os pacientes que vão ser mais beneficiados dessa conduta, quais são as cepas, quais os tipos de bactérias probióticas são as mais indicadas e qual o momento, né? Se é antes ou após a operação que isso deva ser utilizado. Mas já há uma evidência mostrando dos benefícios do combate à disbiose para a gente, no sentido de acelerar a recuperação dos nossos pacientes. Por isso, esse tópico, esse assunto já está presente na 4ª edição do nosso protocolo Acerto. E para terminar agora a aula, eu só mostro para vocês aqui os capítulos, né? Olha, o Acerto, pessoal, é um livro interessante porque talvez seja um dos únicos livros na literatura brasileira que trata de cuidados perioperatórios, né? Então, ele tem um espaço, hoje considerado bastante especial, dentro da literatura médica do país, e já é tema de provas de residência médica. Então, quem for fazer aí cursinhos, né, para residência, né, que tem bastante hoje, vai se deparar aí com aulas sobre acerto, sobre ERA, sobre protocolos multimodais. Quem faz prova de revalidação no país também, isso é um assunto frequente que cai no Revalida, e em concursos, né, de uma maneira geral, na área médica. Bom, então é um livro, eu acho que vale bastante a pena, tudo bem que eu sou suspeito para falar, né,
mas nós entendemos como cirurgiões que é bastante importante que os alunos de medicina e que os futuros cirurgiões, e mesmo os cirurgiões mais experientes, reciclem através desse tipo de material. Então, aqui estão os capítulos. Na nova edição, a gente tem esse capítulo falando de prebióticos, probióticos e simbióticos, temos capítulos falando da pré-habilitação, além da revisão, né, dos capítulos, como eu falei para vocês. Os anestesiologistas contribuíram com capítulos como o uso do oxigênio perioperatório, ventilação pulmonar protetora, hipotermia no período perioperatório, são todos temas novos, né? Além dos temas mais comuns relacionados a outras edições. Além disso, nós temos aqui também a experiência do acerto em subespecialidades, como, por exemplo, na bariátrica, cirurgia cardiovascular, cirurgia ginecológica, cirurgia torácica, pediátrica, no paciente crítico, no paciente ortopédico, no paciente geriátrico e o papel da enfermagem dentro do acerto. Ok? Pessoal, eu sei que foi uma aula um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Para quem não conhecia, passou a conhecer o que é um protocolo multimodal e passou a conhecer o que é o programa ou protocolo acerto. Para quem já conhecia, eu tenho certeza que expandiu o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, já ficou antenado com a revisão, né, com as novas informações da 4ª edição do livro Acerto. Para quem quer saber um pouco mais, quiser entrar em contato comigo também, eu sugiro a visita até o site Periop, um portal de medicina, onde a gente fala de cuidados perioperatórios, fala de saúde mental, fala de temas relacionados à medicina, principalmente focado na evidência, nos avanços científicos, e lá vocês vão ter um conteúdo especial falando também do projeto Acerto e também com os artigos mais recentes, né, publicados pelo grupo que pesquisa e que faz parte do projeto Acerto, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de todos vocês e fiquem com Deus, se cuidem, né, durante essa quarentena. Espero logo, logo estarmos todos nós nos encontrando também pessoalmente para aprender mais um com o outro. Grande abraço, pessoal.